Tudo bom, gente boa? Nós estamos aqui dando sequência à nossa exposição nos Evangelhos, estruturadamente em Mateus e fazendo uso de Marcos, Lucas e João quando há necessidade de interpolação complementar. Mas antes de a gente seguir aqui em João, que é onde nós estamos agora, pegando esses interstícios íntimos da fala final de Jesus com os discípulos, que só João narra na noite da Páscoa, antes da sua prisão, é uma descrição exclusiva do Evangelho de João. É onde estamos no capítulo 16, eu parei ontem no verso 12, de onde eu vou prosseguir agora. Antes de tudo, no entanto, você está vendo aí esse convite para que você se inscreva no canal, toque o sininho e deixe o seu like. Faça isso, porque é a sua maneira mais simples de contribuir com a gente, porque o algoritmo vai e coloca a nossa cobertura, o nosso canal, de maneira mais visível para milhares de outras pessoas, se a gente for acumulando isso. Nós somos quase 1 milhão aqui de inscritos. Inscreva-se e convide outros amigos a inscreverem-se. Pois bem, nós estamos em João 16 fazendo uma interpolação em Mateus 26, porque João é quem traz essa descrição intestina, visceral, íntima, desse apocalipse existencial de Jesus, abrindo o véu do seu coração e mostrando mais intimamente do que nunca o seu ser aos seus discípulos, apóstolos e mulheres discípulos que estavam ali naquele cenáculo com toda certeza. Depois de termos viajado por tantas intimidades nunca antes tratadas e aqui reveladas, ontem eu parei nesse ponto em que Jesus fala da conveniência da transcendência. Ou seja, convém-vos que eu transcenda, que eu vá. Convém-vos que eu deixe o espaço-tempo e a história e as visibilizações concretas. Porque enquanto eu estou na história visibilizado dentro do espaço-tempo, eu estou limitado nas minhas ilimitudes absolutas. Mas quando vier o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da parte do Pai, o Espírito que fala em meu nome, o Espírito que sou eu em vocês, habitando vocês, então vocês não terão mais limitações espaço-temporais. Eu estarei presente, eu não estarei com vocês, eu estarei em vocês. E quando ele chega desse ponto, que foi o que nós vimos no dia de ontem, com as vantagens de que essa presença se derramaria não só em nós e nos convenceria pessoalmente, também nós, do pecado, da justiça e do juízo, nos sensibilizando num nível infinitamente superior à consciência, desenvolvendo uma consciência de fato perceptível e sensível, mas a promessa é que isso aconteceria no mundo inteiro. Ele convencerá o mundo, o Espírito Santo, o Consolador, o meu Espírito, que vai se interiorizar, e como disse o apóstolo Joel no capítulo 2, no verso 28, ele se derramará sobre toda a carne, de velhos, de jovens, de mulheres, de homens, de rapazes e moças, de crianças e de idosíssimos, de escravos e de livres, de ricos e de pobres, enfim, sobre toda a carne. E ele trará uma sensibilidade de percepção para quem não resistir. Ele convencerá do fato de que, tendo tido a oportunidade de crer naquilo que faz o upgrade eterno da vida,
pessoas decidem não crer, mas ele vem, ele gera essa molestação saudável, necessária e misericordiosa. Quanto à justiça, ele nos mostra que ela tem a ver com o fato de que agora existe uma possibilidade de convicção de que estamos cobertos e protegidos por uma justiça maior que vem de Deus. E ele causa, o Espírito Santo, agudeza de consciência e discernimento, de juízo nas nossas consciências e de percepção de significados, valores, importâncias e essências de vida e não vida. Quando Jesus diz, porque ele vai mostrar para vocês que aquele que domina nesse mundo e que dá as cartas nesse mundo, chamado de o príncipe desse mundo, já está julgado. Tudo que ele faz é o estribucho do rabo da lagartixa nervosa, só isso. Aí ele diz, e foi onde paramos ontem, tenho ainda, muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E eu disse, todavia, que essas coisas que ele falou que teria ainda a dizer, ele disse a eles mesmos. Porque a promessa era que ele teria ainda muitas coisas a dizer a eles, vos dizer a vocês que estão aqui. E ele falou isso apenas depois que eles estavam capazes de entender. Porque enquanto eles não conseguiam lidar com a realidade inexorável da morte, não conseguiam aceitar a realidade implacável da cruz, da execução, da tortura e da morte de Jesus. Nem conseguiam sequer considerar a possibilidade de ressurreição dos mortos, que parecia algo absolutamente utópico e fantasioso, sobre o que eles não queriam nem se dar o trabalho de pensar, embora quem falasse disso a eles fosse aquele que andasse sobre as águas, apaziguasse ventos e ondas, alterasse a natureza da matéria, multiplicando pães e peixes, alterasse a natureza das estruturas subatômicas, transformando água em vinho, enfim, dissesse a eles a palavra e falasse na presença deles a palavra que ressuscitava mortos putrefatos, como era o caso de Lázaro e como foi o caso de outros mortos e doentes, e era aquele que curava e cresciam membros até onde membros não havia, que refez a criação, que construiu olhos onde não havia olhos num cego de nascença, com os olhos murchos, e ele de repente abriu esses olhos a essa pessoa, mas ainda que fazendo tudo isso, nada disso adianta quando o coração está blindado, está bloqueado. E ele, que já vem tentando fazê-los entender todas essas coisas, e vocês acompanharam comigo, os sucessivos bloqueios cognitivos que todos os apóstolos criaram para não ter que lidar com essa questão. Ele fala dela aqui, mas diz, eu tenho muito mais para falar, mas vocês só vão conseguir entender depois que vocês virem o que vocês não conseguem aceitar. Vocês conseguem aceitar que eu faça tudo que eu faça, que eu diga tudo que eu diga, tudo isso, mas quando se trata de imaginar a existência sem a minha presença, depois que vocês tiveram essa moleza toda de me terem andando com vocês e me segredando ao ouvido as palavras de vida, vocês não querem nem admitir essa possibilidade, por causa do infantilismo de vocês. Ressurreição, vocês são todos insados seus, vocês mal creem em espíritos ou em ressurreição.
Vocês veem coisas milagrosas, mas é como se não tivessem visto. Porque falta passar por essa etapa, falta essa virada. Ninguém de fato abre o entendimento mesmo, sem admitir o amor de Deus, que Ele, não tendo pecado, se fez pecado por amor de nós. E Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. A doença, a aflição, a angústia de todos nós. Ninguém consegue, de fato, discernir o significado do Evangelho se não passa pela cruz e diz verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Se não tiver essa compreensão de que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, você bloqueia. É mais fácil o cara que nunca chegou perto disso, está numa ilha quase semidesértica, no meio do Pacífico ou do Oceano Índico, ou em qualquer lugar, não ouvindo informação nenhuma, agasalhar a impressão forte de ser amado, de que existe um amor universal em favor dele, do que aquele que é criado no meio das religiões que falam o nome de Deus monoteisticamente falando e que só soldam, blindam e impermeiam o coração do homem para simplicidade, para singeleza e para verdade que vem do Evangelho de Cristo Jesus. O difícil é fazer gente que viu, que andou, que assistiu, crer e entender a centralidade da cruz sobre milagres, curas, sobrenaturalidades, exorcismos variados. Tudo isso vira bobagem quando você fica cara a cara com a cruz, é quando o entendimento abre e tudo mais se torna natural. Aí, a cruz induz você à esperança da ressurreição. Quando você vê que o sol escurece, a terra treme, as rochas se fendem e os sepulcros se abrem, quando ele grita: está consumado, está pago. E o véu do santuário em Jerusalém se rasga de alto a baixo, em duas partes, com aquele grito que diz: isso aqui já não serve para nada. Acabou o templo de Jerusalém, acabam-se os templos e os santuários, começa um novo tempo, uma nova era, um novo aeon, uma nova percepção, um novo entendimento. Tudo tem que ser novo, de uma mente nova, em cujo coração aconteceu um novo nascimento. Aí a ressurreição passa a ser inicialmente uma esperança e logo depois no coração deles uma factualidade, uma certeza. E aí Jesus ressuscitado aparece e desaparece deles 40 dias e 40 noites, comendo e bebendo com eles, do cálice deles, do pão deles, os peixes deles, depois que Jesus ressuscitou de entre os mortos. 40 dias de factualidade da ressurreição. Não é à toa que nenhum desses homens morreu assim, de graça e brincando na cama com os netinhos. Eles ficaram tão alucinados por aquela realidade, tão alucinados, que alguns deles que conseguiram levar a esposa aqui e ali consigo, levaram, como era o caso de Pedro, que era casado e às vezes levava a sua esposa. Quem diz isso é Paulo, escrevendo aos Coríntios.
Mas os demais, sobre os quais não se fala de família, simplesmente foram, depois de um tempo, e se embrenharam pelo mundo afora. E Paulo é o maior exemplo detalhado dessa loucura. E ele viu o Cristo ressuscitado às portas de Damasco e nunca mais voltou. E quando foi a Jerusalém, foi obrigado por missão, porque ele não queria nem mais ir lá, não tinha sentia necessidade de nada, aquilo tudo morrera para ele. Jerusalém morrera para Paulo. Quando ele vai lá é para fazer um favor de liberdade aos cristãos gentios que viviam sendo perseguidos pelos judeus messiânicos, perturbando-lhes a alma, querendo judaizá-los. E Paulo se levantava veementemente contra isto. Mas esses caras, depois, agora ainda não, mas depois, ficaram incontroláveis quando eles ouviram tudo e viram tudo. Chegaram à conclusão definitiva que a morte foi vencida quando Jesus morreu por tudo aquilo que nos mata e ressuscitou em favor de tudo aquilo que nos concede vida, paz, alegria e ressurreição eterna nele. Mas tinha que haver esse encontro com a cruz, senão é como o crente pentecostal que anda procurando milagre para todo lado, mas não tem certeza de salvação, de vida eterna, de graça de Deus. Quanto mais milagres eles supostamente dizem que vêm, mais cínicos, incrédulos, descrentes e superficiais e jactanciosos da sua superficialidade eles se tornam, porque não passaram pela cruz. Não foram impregnados da alegria da ressurreição. Eles querem é dinheiro, eles querem é fama, poder e gritaria, mas graça divina, eternidade e presença de Deus habitando-lhes o coração, criando esse ethos do Espírito Santo em nós, isso quase ninguém quer mais. Jesus sabe disso. Sabe disso até o fim. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, ele vos guiará a toda a verdade. Quando ele vier, ele é o Espírito da verdade, não da mentira, não da invenção, não da fake news, não da elaboração, da elucubração, não é o espírito da teologia, nem o espírito da doutrinação, ele é o espírito da verdade intrínseca, inafastável, existencial, a verdade de que tudo só é verdadeiro se for vivido com a fé que opera pelo amor. As coisas só se tornam legítimas e validadas como verdade, como verdadeiras, se operarem mediante a fé que se faz eficaz pela manifestação do amor. É o que o Evangelho ensina. E o Espírito Santo, Jesus diz, é o Espírito da verdade que guia toda a verdade. E quem quer que ande nele, ande com ele e me tenha como referência, como pedra de esquina para todas as coisas que venham a medir e a tirar o prumo, o nível de tudo, a partir do alinhamento comigo, esses nunca serão enganados. Se carregarem o Espírito Santo no coração, como, aliás, é o que o Espírito Santo revelou ao apóstolo João, e é o que ele diz com toda objetividade a nós, aqui na primeira epístola dele, no capítulo 2, do verso 27 em diante.
João, primeira epístola, capítulo 2, do verso 27 em diante. Ele diz: quanto a vós outros, presta atenção, preste atenção. Num tempo que não havia Novo Testamento, nenhum texto praticamente ainda, não havia nenhuma organização neotestamentária, isso tudo aconteceu depois. Eles não tinham, portanto, livro. Livro não existia naquela época. Era pergaminho, era papiro, ou eram, no passado, tabletes. Mas agora, nos dias de Paulo, são pergaminhos. Ele mesmo alude aos textos que ele queria ler, que ele tinha esquecido na casa de Carpo. Ele diz a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, quando tu vieres, traze os pergaminhos, os livros que eu esqueci, que eu deixei na casa de Carpo, bem como a minha capa e os livros, porque eu estou numa prisão gelada, num tédio horroroso, sem ninguém, todos me abandonaram. Então, quando você vier, traze, para pelo menos eu me distrair com a leitura que edifica meu coração. Mas não havia isso. E olha só o que João diz para quem não tinha nada. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, e a unção aqui significa a iluminação, a graça, o atravessamento, a residência, a habitação dele, que vocês receberam, está em vocês, permanece em vocês. É um selo inarrancável, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, versos 12 e 13. É o penhor do Espírito, é a unção do Espírito, é o imprimatur do selo do Espírito Santo aqui, no meu coração, no seu também, no coração daquele que crê. E vós não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Num tempo em que não havia nada, não havia livro, não havia gravação, não havia facilidade de locomoção. As cartas levavam meses para chegar de um lugar para outro. A comunicação era rarefeita, dificílima. E a confusão de intérpretes variados já estava graçando, se impregnando, especialmente naquela cultura greco-romana, tanto quanto já tinha corrompido boa parte da fé em Jerusalém, transformando os discípulos originais de Jesus, muitos deles em cristãos messiânicos, em cristãos adventistas, em cristãos que queriam fazer uma hibridização entre a lei de Moisés e o evangelho da liberdade e da graça de Deus em Cristo Jesus. E ou é uma coisa ou é outra, não dá para fazer esse Frankenstein. É o que os apóstolos ensinaram, é o que Jesus disse, é como ele se comportou, é como Paulo também insistentemente se insurgiu contra, a ponto de apanhar, sofrer e ser torturado mais do que qualquer outro, não pelos romanos, mas pela indução religiosa dos cristãos messiânicos de Jerusalém, os antigos sionistas de Jerusalém, que foram os grandes perseguidores de Paulo e dos apóstolos. Pois bem, vocês não têm necessidade de mestres ensinando, porque eles chegam com motivações truncadas, erradas, com ambições, com agendas ocultas. Eles chegam já olhando para o Evangelho como fonte de lucro. São mercadejadores da palavra, como Paulo diz. Eles não têm necessidade desse ensino que só corrompe, cuja linguagem, Paulo viria a dizer, escrevendo a Timóteo, corrói como câncer a linguagem deles,
Vocês, por isso, não têm necessidade desses mestres todos que só pioram vocês. Mas, como a sua unção vos ensina, ele está se referindo a essa presença iluminada, constante, inarrancável do Espírito Santo em mim, em você e em todo aquele que genuinamente crê. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, e não é falsa, e não é fake, e não é inventada por quem nem conheceu Jesus, nem o provou, mas fica criando construções de miragens, de fantasmagorias de Cristos que não são encarnados no Evangelho. Não é o Cristo Jesus do Evangelho. Como essa unção não é falsa e permanece em vós como verdade, e vocês permanecem nele, na verdade dele, como também o Espírito Santo e a unção de Deus tem ensinado a vocês, por isso eu digo, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, que vive a justiça, a verdade e o amor em qualquer lugar do mundo ou da existência é dele. E quem não vive isso pode viver com a boca cheia do nome dele, não é dele. Isso é um discernimento que vocês têm que ter. E o apóstolo João também nos dá o critério pelo qual, sem Bíblia, aqueles discípulos desbiblados, sem Novo Testamento, sem Evangelho, conseguiriam discernir. Porque não é uma unção mágica, é uma unção lúcida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da consolação, é o Espírito da exortação, da edificação, da admoestação. Ele fala com começo, meio, fim. O testemunho dele faz sentido em nós. É como Jesus falando. Não é algo que vem como em cartas de tarô, que vem como em charadas, que vem como em numerologias, que vem como em cabalas. Não. É claro. É logos, é verbo, é palavra, é razão, faz sentido. Carrega a racionalidade dos princípios do Evangelho de Cristo. E é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Nisto, capítulo 4, verso 2, da primeira epístola. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, Espírito Santo. Todo aquele que confessa Cristo encarnado, Deus encarnado em Cristo Jesus, é de Deus. Qualquer um que ouve sobre Jesus não precisa nem de uma argumentação de natureza teológica, confessional, nem de um credo. Como aquele centurião romano, que não sabia de nada, mas olhou e viu a cruz, e viu tudo acontecendo, e viu o modo como ele morreu, e ouviu as palavras que ele disse, enquanto morria, enquanto partia deste mundo para o Pai. E quando ele gritou, está consumado, aquele centurião que não tinha nada dele a não ser o que ele falara enquanto partia, e agora esse grito de está tudo pago. Não precisou de mais nada. Apenas disse perplexo, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Isso aí
Com a mesma simplicidade, acontece até com gente que não ouviu ninguém pregando, mas teve um sonho, teve uma intuição, teve um sentimento inexplicável em relação ao qual não há nem nome ou apelido a nomear a experiência interior absolutamente existencial e inominável, porém inegável no coração. É isso que João está nos dizendo. Nisto reconheceis. Como aquele centurião que olhou e disse: esse é o Filho de Deus. Não há ninguém como ele. Como aqueles soldados que foram enviados pelos sumos sacerdotes para prenderem a Jesus no templo e o ouviram falar. E Jesus, em momento algum, disse: eu sou o Cristo, me aceitai como Messias. Não, Jesus nunca teve esse discurso. Ele só ensinava a verdade, com clareza límpida e cristalina. E os guardas voltaram sem Jesus. E as autoridades religiosas disseram: cadê ele? E eles disseram: desculpa. Quase que disseram: se vocês quiserem, vão vocês prendê-lo. Nós não. E a nossa razão é simples. Não dá para prender alguém que fala como este homem. Porque até onde vai o nosso conhecimento? Nunca ninguém falou como esse homem, nem o que esse homem fala. Tem algo a mais nele. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ou seja, que não era uma aparência, uma miragem, uma impressão de Deus, uma fantasmagoria divina, um ser que tinha a aparência de encarnação, mas de fato era um ente alienígena de uma outra natureza energética, como ensinavam algumas seitas gnósticas dos dias de João, como ensinavam já os que elaboravam os primeiros passos do docetismo, que viria a ensinar com estrutura teológica posterior que Jesus não era encarnado, era apenas uma aparência, mas não era, porque se ele fosse carne, ele não poderia ser Deus, nem todo bom, porque eles criam que havia uma intrinsidade de mal em tudo que fosse carne e matéria. Eles pregavam uma dicotomia, uma esquizofrenia filosófica existencial. Todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus, não confessa Jesus encarnado, tendo a chance de ter ouvido sobre a encarnação. Quem não precisa confessar o nome de Jesus como Deus encarnado é quem nunca ouviu nada. E esses estão isentos de tudo. Mas aquele que ouve e não assume, já assumiu, que não quer assumir. Todo espírito humano ou espírito extra-humano, espírito intra-humano ou espírito fora do ser humano, qualquer espírito que não confesse a Jesus como Cristo encarnado não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, que acha que Jesus até foi um grande profeta, poderoso, legal, bom para ajudar em tempo político, porque os crentes são todos uns ignorantes, a gente manipula, usa o nome de Jesus, prega até em nome de Jesus, mas não vem de Deus, porque não tem a visceralidade da encarnação, de Deus em Cristo, na cruz, na ressurreição, reconciliando consigo o mundo. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito de cujo espírito
que habita muitos e muitos e muitos anticristos e habitará de maneira densa um determinado anticristo em meio a milhões de outros anticristos, a respeito de cuja realidade tendes ouvido que vai acontecer, que já está acontecendo e acontecerá cada vez mais veementemente, que presentemente já opera no mundo. Mas, meus filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Tendes? Nessa geração, não. Está todo mundo sendo engolido pelos falsos profetas porque não tem Espírito Santo, não tem Evangelho, não tem alinhamento com a verdade de Jesus no coração. Mas para quem tem, esses sabem que maior é aquele que está em nós do que aquele ou aqueles todos que habitam o mundo. Quando vier, porém, Jesus diz em João 16, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E agarrados a esse pedacinho aqui, milhões de escatologistas, especialmente de natureza teológico-doutrinária pentecostal e adventista, e testemunhas de Jeová, já predisseram a vinda de Jesus, já montaram cronologias, já deram nome de anticristos, já marcaram datas, já fizeram todas as barbaridades deste mundo. Em nome de ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus anunciou as coisas que hão de vir. O Espírito Santo nos lembra. Sobretudo, ele nos lembra que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o prazo, nem a cronologia, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Pedro não soube, Paulo não soube, João não soube, ninguém soube e ninguém saberá. Isso ele já nos deixa claro. O resto tem a ver com a aplicação do Evangelho na mudança da sociedade humana. Ele vai nos ensinando como aplicar o Evangelho a todas as mutações históricas, sociológicas, tecnológicas, psíquicas, da carência humana, da necessidade humana. Como tem coisas que eu faço em coerência com o Evangelho, com Jesus, faço com Jesus em mim. Como se ele estivesse me assistindo, e ele está. Com principados e potestades me assistindo, e eles estão. E de acordo com Paulo, estão aprendendo sabedoria espiritual nova. Comigo, com você, com tantos quantos vivem o Evangelho em harmonia com Cristo Jesus, na pureza e na simplicidade do que nos foi ensinado por Ele. O Espírito Santo fala do que é dele, Jesus. Fala a verdade de Jesus, que é a encarnação da verdade. E a gente reconhece a verdade quando ela é conforme Jesus. Se não for, a gente repudia, mesmo que nos seja trazido por um anjo de luz. Como Paulo disse, ele vos anunciará a pertinência, a aplicabilidade, a propriedade, como fez com Paulo, e tendo sido instruído por Gamaliel, que era da descendência de Hillel, um dos maiores rabinos de Israel, que era Paulo da tribo de Benjamim, da seita dos fariseus, e que se destacava como um gênio precoce em relação a todos os da sua geração. Era um Einsteinzinho da religião judaica, e encontrou Jesus e mudou tudo. E compreendeu tudo. Compreendeu o que Pedro levou décadas para entender. O que os outros apóstolos tiveram que se expor a realidades de outros povos para começarem a compreender.
E Paulo já nasceu grande, já nasceu crescido, já nasceu praticamente pronto para continuar. Ele sabia a virada, aquela luz iluminou e o tirou do caos da angústia da religião judaica e o introduziu no paraíso da graça de Deus em Cristo Jesus. No Éden do amor de Deus ele viu do que as coisas eram feitas em Jesus. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir, os desafios que hão de vir, os inimigos que vocês vão enfrentar, como é que vocês vão enfrentar. Vai renovar a alegria de irem ao mundo como ovelhas enviadas para o meio de lobos, sem medo. E vai dar a vocês pertinência de geração em geração, de geração em geração. Vocês serão absolutamente pertinizados pelo Espírito Santo. Serão pertinianizados pelo Espírito Santo de Deus para serem relevantes em cada geração. Ele não vai glorificar a si mesmo. O Espírito Santo não vai criar um culto ao Espírito Santo. Ele me glorificará, Jesus diz, porque há de receber do que é meu. Ele é o Evangelho em vocês, sou eu em vocês, eu vivo em vocês. Como Paulo depois viria dizer, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo por amor ao Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele receberá do que é meu e me glorificará. E há de anunciar a vocês tudo o que eu tenho a introjetar no caráter, na consciência e no crescimento e na frutuação do Espírito de Deus, produzindo o meu fruto, o fruto do Evangelho em vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu. Olha que afirmação mais megalomaníaca. Jesus ou é Deus ou é doido. Não dá para categorizá-lo em nenhuma outra categoria de profeta, de iluminado, de sábio. Não dá. Ou ele é Deus ou ele é o doido mais desvairado que já passou por aqui. E mais, o pior, é um doido não diagnosticável porque não há um sinal de loucura nele. Tudo é bom senso, tudo é verdade, tudo é paz, tudo é paciência, longanimidade, é coragem, tudo é realidade, tudo é um assambarcamento de todas as dimensões do que possa ser chamado de real, no mundo visível e invisível. A relacionalidade é de amor, é de acolhimento, é de paz, é de bondade, é de misericórdia, é de saúde. E vem ele e diz isso. Tudo quanto o Pai tem, o Pai tem, é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E o Espírito Santo, que será enviado, falará a verdade, a minha verdade, falará do que é meu e me glorificará. Ele será o repetidor do Evangelho em vocês e será o poder pulsional que vai dar a vocês a coragem, a disposição, a decisão da prática do Evangelho no cotidiano real. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, um Espírito Santo que não repete Jesus, que não ensina Jesus, que não replica Jesus, que não se assemelha a Jesus,
que não carrega a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo, que se comporta como um Jesus descontrolado no sanatório, endoidecido numa cela, que se comporta como um gadareno no cemitério de Gerasa, não é o Espírito de Jesus. É psiquismo humano, é espírito maligno, é sugestão, é qualquer coisa, mas não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo age como Jesus agiu. Ele não cria nenhum tipo de esquizofrenia em Deus, nem dicotomia entre Jesus e a manifestação de Deus segundo o Espírito Santo. Não. Tudo tem sua convergência absoluta para Cristo Jesus. Nele tudo subsiste. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele habitam todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da consolação. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai. E Jesus diz, e ele me glorificará, porque tudo quanto o Pai tem é meu. Meu Deus, o Cristo eterno imolado antes da fundação do mundo, declara para os sentidos de todos nós, tudo quanto o eterno tem é meu. Por isso é que vos disse, ele há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Hoje eu vou parar aqui. Amanhã eu continuo no verso 16, mas eu deixo você pensando nisso. Olha só em volta. Onde é que você vê alguma manifestação do Espírito Santo parecida com Jesus? Pense na capelã do Trump, que vive falando em línguas, mas línguas fajutas. Não tem nada do Espírito Santo. Em que aquilo ali parece com Jesus? Você pode imaginar Jesus no palácio de Herodes, o Grande, fazendo aquele papelzinho? Porque o Trump não é melhor do que Herodes, o Grande. Você pode imaginar Jesus na corte de Tibério, de Nero, de Calígula, fazendo aquele papelzinho? Você já viu Jesus falando em línguas? Viu alguma coisa nesses espíritos santados que existem por aí? Parecem mais santarados do que santificados. Parecerem com Jesus? Olhem para esses cultos cheios do Espírito Santo que vocês veem por aí. Supostamente cheios. De gente doida, para todo lado, uma maluquice que não tem tamanho. Em que isso parece com Jesus? E em que você quer um Espírito Santo que faz você ficar totalmente dessemelhante e até antagônico ao modo, ao jeito, ao ser, ao caráter e à manifestação de Cristo em Jesus, conforme os evangelhos? Por que você quer a presença de um Deus em você que não tem nada a ver com a cara de Jesus e com o ensino do evangelho? Eu não quero para mim. Esse espírito não me habita. O que me habita é o Espírito de Cristo, para me dar a face de Cristo, os atos de Cristo, o fruto de Cristo, a beleza de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a valentia eterna de Jesus, que não tem medo da morte, sabe que já está na ressurreição. Senhor Jesus, por favor, eu creio no Espírito Santo. Creio que ele está agindo hoje no mundo, aonde se sabe e aonde não se sabe. Todavia, ele está agindo. E eu peço que quem quer que tenha ouvido essa palavra não a resista. Pelo contrário, a acolha. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente boa,
esses dias eu não tenho falado algumas coisas que eu falo normalmente, e eu vou... Hoje é quarta-feira, e eu esqueci de passar as coisas que eu queria para o celular da Clarinha para eu poder lê-las aqui, e elas estão no meu celular que não está disponível agora. Então eu vou deixar para amanhã, e eu quero só que você observe, tem um Pix, escrito Caio e Adriana aí, para aqueles que querem fazer contribuições de natureza pessoal e pediram para a gente botar. Tem outro que é um CNPJ, que é para ajudar o meu ministério, que é aquilo que eu faço com a ajuda de muitas pessoas que têm marido, que têm esposa, filhos, que precisam de salário para serem sustentadas. Então, o meu ministério é a continuidade. Agora mesmo, antes de começar aqui, eu gravei várias coisas para o nosso canal em inglês. E o pessoal está trabalhando lá nos Estados Unidos para soltar isso quanto antes. Depois vem outros passos em inglês. A gente vai começar de maneira bem modesta para inaugurar e depois a gente vai ampliando. Eu preciso de gente e preciso sustentá-los, mantê-los. Esse é o CNPJ. E tem os meus cursos. Estão aí no caiofabio.com.br/cursos. Vai, escreva caiofabio.com.br/cursos e aperte Enter. Você cai aí nesses banners. Atrás de cada banner desse tem um vídeo meu explicando o que eu entrego em cada um desses cursos para vocês. Pegue o seu e pegue o curso que eu estou oferecendo agora, nos dias de hoje, que é o Poder dos Salmos. Está aí à sua disposição no caiofabio.com.br/cursos. Vá lá e pegue o seu curso, 18 minutos cada aula. O Poder dos Salmos, para você ouvir de manhã. E Jesus é a chave interpretativa, você vai ficar todo cheio de poder do Evangelho, explodindo e potencializando e propulsionando o seu coração em nome de Jesus. Um beijo, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.